E aí é o seguinte, o problema acontece quando a gente supervaloriza os aspectos do masculino ou supervaloriza os aspectos do feminino, inferiorizando o outro. E a gente, como a gente vive numa sociedade patriarcal, que tem muito machismo, tá tão impregnado no nosso inconsciente a supervalorização do masculino, da energia masculina projetiva. Um exemplo disso é o mundo, né? O mundo geralmente trata as pessoas introvertidas como se elas tivessem um problema, como se elas fossem problemáticas, como se elas fossem anormais, como se isso não fosse natural. E trata as pessoas extrovertidas como se fosse a coisa mais saudável, mais certa. E isso também, eu entendo que é uma questão de ganhar, de crenças limitantes, né? Se eu for, as pessoas começam a buscar o seu lado extrovertido e começam até a se agredirem internamente, porque fala assim, nossa, eu sou muito introvertida, mas eu tenho que ser extrovertida, eu tenho que me comunicar, eu tenho que ser mais comunicativa, eu tenho que me expressar, eu tenho que interagir com as pessoas, mesmo às vezes nem querendo tanto, porque o mundo pede isso, porque senão as pessoas vão me rejeitar, porque senão as pessoas não vão me amar, porque senão eu vou ser vista como uma pessoa problemática, sabe? Isso tá muito, mas muito lá no nosso inconsciente, às vezes no consciente, às vezes tem pessoas que percebem isso, mas geralmente é algo que a gente cresceu aprendendo, né? E na verdade nem só nessa vida, em outras vidas também. E aí um outro exemplo de que a gente inferioriza o feminino, e isso eu não estou falando só dos homens, eu falo de homem, de mulher, mesmo as pessoas que estão inseridas no meio holístico, no meio do sagrado feminino também, pessoas que trabalham com o sagrado feminino, porque a gente está em busca da cura, né? Em busca do equilíbrio dessas energias. Mas essas pessoas também têm essa crença limitante, tanto é que quem nunca teve vergonha de chorar na frente dos outros? Quem nunca teve vergonha de expressar um afeto, um carinho, né? Essa questão do afeto é até interessante comentar, porque eu percebo que muitas pessoas têm tanta dificuldade de expressar o seu lado emocional, de sentir, que quando vão tentar expressar uma aproximação com outra pessoa, acontece muito no meio familiar, no meio de amigos, no trabalho, das pessoas tipo assim, dá um tapa na outra e fala, e aí sua chata, e aí fulano, e aí não sei o que, e coloca um apelidinho, uma coisa, e tá tudo certo para as duas pessoas, tá tudo assim, essa pessoa gosta de mim, porque ela, né, no inconsciente tá assim, essa pessoa gosta de mim, essa pessoa tá interagindo comigo, nossa, me chamou de chata, que legal. Lá no inconsciente a gente aceita isso. E aí as pessoas não percebem que existem outras formas de expressar carinho, de expressar afeto, mas a dificuldade de entrar em conexão com o sentir, com as próprias emoções, a gente começa a congelar isso por causa dessa crença limitante de que o feminino é frágil, o feminino é fraco, que chorar é uma fraqueza, que expressar afeto é uma fraqueza, e que as pessoas têm que ser fortes o tempo todo, e que as pessoas que buscam muito o lado do conhecimento racional, elas têm mais poder. As pessoas que têm uma agilidade verbal e mental, elas são mais poderosas. E aí fica aquela questão também de supervalorizar o masculino,
nessa questão do mental, do intelectual. E aí um monte de pessoas falando também dentro do meio holístico, buscam assim, querem armazenar trocentos conhecimentos na mente, mas nenhum desses conhecimentos, ou pouquíssimos deles, passam pelo coração e vira realmente sabedoria. Porque o conhecimento é isso, a gente lê uma coisa num livro, alguém ensinou pra gente, a gente viu alguma matéria, alguma coisa na internet. E a gente passou a ter aquele conhecimento. Muitas vezes a gente até perde ele, esquece daquele conhecimento, porque não é uma coisa de se memorizar, é uma coisa de sentir, de experimentar e vivenciar. Mas tem pessoas que sim, têm as manhas de armazenar trocentos conhecimentos e falar, eu conheço isso, eu conheço isso, eu conheço aquilo, eu conheço... Mas quando você convive um pouco mais com a pessoa, você vê que aquele conhecimento não passou para o coração da pessoa. E não virou sabedoria. Né? Que a sabedoria é algo da alma, do coração, que tem a ver tanto com vidas passadas, que é experiências que a nossa alma já vivenciou, que o nosso espírito vivenciou, mas também o sentir, né? Quando a gente experimenta as coisas, fala assim, nossa, agora caiu a ficha, por que o mago tal falou isso aqui um dia comigo, e agora que esse conhecimento passou pelo meu coração, porque eu vivenciei ele de alguma forma, caiu a ficha, agora eu realmente entendi. Então, assim, o importante é a gente saber dosar essas energias do masculino e do feminino e não excluir nenhuma delas, porque as duas são importantes. Outra coisa importante é a energia sexual vinculada a esses aspectos do feminino e do masculino. É algo que eu comecei a trabalhar nos rituais, porque a gente sabe que ainda existe muita trava dentro dos homens e das mulheres em relação a sexo. Muitas mulheres que às vezes podem até parecer assim, que expressar que são bem resolvidas sexualmente, que falam de sexo e tudo mais, mas às vezes lá no íntimo ela ainda tem aquela trava de, nossa, eu não posso, eu tenho que ser submissa, ou eu tenho que conter o meu prazer sexual inconscientemente, porque o patriarcado e o machismo enxerga isso como algo vergonhoso. Mais uma vez, a gente vendo o quanto que essas crenças limitantes trazem, o quanto que a gente tem vergonha do feminino, né? E acaba limitando isso. E então, o ideal é limpar isso nas mulheres, mas limpar nos homens também. Limpando essa energia de que, essa crença nos homens de que as mulheres têm que ser submissas. Porque eu vejo muito, sabe? Isso até amigos meus que falam, se a mulher transar comigo no primeiro encontro, eu não vou namorar com ela. Tipo, isso é uma crença limitante que tá bloqueando até a felicidade da pessoa, porque ela acha que o cara acha que tem que arranjar uma mulher que cheia de pudor e que vai ficar, né, se contendo. Às vezes ela tá doida para sentir prazer, mas não, a mulher não pode fazer isso. O homem pode, a mulher não pode, sabe? Então, nesses rituais que eu comecei a fazer, de sagrado feminino e masculino, eu também trabalho essa energia sexual, sabe? Porque tem que limpar, não só nas mulheres, mas tem que limpar essas crenças nos homens também, né? E também o contrário, limpar a crença de que os homens têm que ser o fodão, o machão, que tem que o tempo todo estar ali protegendo e assegurando as coisas para a mulher, e que tem que estar o tempo todo de pau duro, e que tem que isso e aquilo, né? Que não pode chorar, não pode mostrar uma vulnerabilidade,
Porque não adianta nada a gente trabalhar o sagrado feminino nos círculos do feminino e de repente a gente encontra na nossa vida, né, as mulheres heterossexuais, encontrando homens e falando assim, ah não, esse cara, ele tá muito afeminado, será que ele é gay? Nossa, ele se sensibilizou, será que gosta de mulher? Será que, nossa, mas esse cara é muito frango, entendeu? Então a gente tem que cortar isso também dentro dos homens e das mulheres, essa falsa visão, essa visão distorcida do que seria o masculino e do que seria o feminino. Eu acho que a gente fica tentando colocar padrão demais, sabe? Rótulo demais no que é isso, o que é aquilo. E o natural mesmo simplesmente vive. E não tem que ficar rotulando, né? E isso acontece não só nas pessoas heterossexuais, acontece no meio homossexual, GLBT, enfim. E eu falo por mim, né? Também, porque entre os meus amigos que estão nesse meio, entre aspas, né? Que são homossexuais, bissexuais, etc. A gente conversa muito sobre sexo e tudo mais, e muitas vezes a gente vê as pessoas assim, o casal de homossexual de homem, né, homem com homem, com vergonha de falar, eu sou mais passivo do que ativo sexualmente, né, tipo assim, eu penetro mais, eu pego a ação, eu sou mais ativo ali, faço as coisas acontecer. E as pessoas têm vergonha de falar, eu sou mais passivo, né? E às vezes tem uma trava ali que faz a pessoa deixar de sentir prazer, porque também tem vergonha dessa energia passiva do feminino porque vem junto aquela crença de que, então se eu sou mais passivo, então eu sou mais frágil, então eu sou submisso, né? O que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, homem com homem, mulher com mulher, rola muito isso, de mulheres ficarem assim, você virou passiva naquela brincadeirinha, você era ativa e ficou passiva, tipo assim. E por que isso virou uma zombação? Por que isso virou uma brincadeira? Tudo é bom, né? Ser ativo, ser passivo, e qual que é o problema disso? O problema é esse, a crença limitante, que limita o nosso prazer, que limita a nossa conexão com a gente mesmo, com o outro, limita a nossa felicidade. Então, gente, a gente tem que trabalhar muito essa energia para limpar, porque tem muita coisa para curar, muita coisa para curar. Então, vamos começar a pensar sobre isso e fazer as curas energéticas de acordo com a ferramenta que cada um tem, para a gente poder curar os nossos aspectos masculino e feminino, curando as pessoas também. E outra coisa, a gente tem que mostrar que temos coragem, sabe? Quando a gente expressa as nossas emoções, quando a gente expressa o nosso afeto, quando a gente se permite chorar, porque é algo natural do nosso corpo, a gente tem que pensar assim, é algo natural, por que eu vou barrar isso? Por que eu vou ter vergonha disso, né? Nesse momento que a gente começa a se permitir fluir nas nossas emoções, a gente mostra, na verdade, que a gente é forte, sim, porque a gente tem coragem para fazer isso. E a partir do momento que a gente começa a se transformar e sair dessa caixinha, a gente começa a inspirar outras pessoas, e fala assim, olha, isso pode acontecer normalmente, eu tenho uma referência, eu tenho alguém que faz isso e que serve de exemplo, né, que serve de arquétipo, que serve de incentivo. Então vamos mostrar que somos corajosas, que somos corajosos, né, tanto homens quanto mulheres, e tentar positivar essas energias.